Quando tu tem contato com atletas que te põem e que te remetem de volta esse espírito, e o Gerson é um deles, ele te contagia. Aonde agradeço a diretoria, agradeço o professor e toda a comissão pela oportunidade, que para mim também é um sonho, estar jogando no meu clube do coração, tendo a chance de usar uma abraçadeira de capitão. Fue cuando estaba do outro lado era No peguei muito jogo com torcida porque estuve com a pandemia aqui, mas eu assistia jogo, sempre falava com o Georgian, brincava. Porque já tá. Olha o tamanho do Flamengo, ó. Ó a diferença do Flamengo pros outros. Ah, é na festa. Tá vendo? Fica falando de mim. Não, é um negócio absurdo. O Flamengo é um absurdo de time, é um absurdo de elenco. Nós vamos começar lá em Miami, vamos começar nos Estados Unidos, porque... Diga. Passou um pelotão do Uruguai ali, Nana, com um chimarrão na mão, você viu ali? Aquela mate, garrafinha, né, do mate, da água quente ali. É a filial do Uruguai, instalada na Gávea. Então, porque tem 4 uruguaios, um chileno e um argentino. É isso, são 6 total. Então o espanhol vai ser a língua oficial do Flamengo. Não, calma, porque tem todo o restante do elenco que fala português ainda, mais a comissão técnica. Não vem com essa não, deixa o De La Cruz aprender a falar português. Quem já sabe falar português e muito bem é Tite, Gerson, agora capitão desse Flamengo. A gente começa aqui ouvindo esses dois personagens que falaram hoje. Amanhã tem jogo contra o Orlando City lá nos Estados Unidos. A primeira coisa que o técnico tem é a satisfação, é o orgulho e a alegria de fazer aquilo que gosta. É o prazer, é o amor da atividade. Eu fui educado pelo esporte. Meu pai me educou pelo esporte. O joguinho de rua me educou pelo esporte. E me educou em ser melhor e não levar vantagem. Quando tu tem contato com atletas que te põem e que te remetem de volta esse espírito, e o Gerson é um deles, ele te contagia. E ele te dá uma série de aspectos importantes, que é estar técnico de uma equipe do tamanho do Flamengo. E eu tenho a noção exata disso. Então a grandeza, a visibilidade, o retorno financeiro, a condição, isso tudo dá. Em contrapartida, ele te dá uma pressão muito grande. Ele te dá uma exigência muito forte. Ele te dá acordar, como eu acordei 3, 4 vezes à noite, de eu saber que eu tinha que passar um recado e anotar do lado aquilo que eu tinha que passar para algum atleta. De estar compromissado com a comissão técnica, de estar na quantificação de carga, de fazer um jogo amanhã importante, porque as duas equipes elas querem vencer. Não vai atrás que é amistoso. É jogo competitivo buscando vencer, nós sabemos disso. Mas ela quer sendo o seu melhor. Isso de alguma forma te move, esse é um combustível que te move. Porém, é inevitável. 2014 foi para mim comigo. Esse período até vir para o Flamengo também foi um momento de respirar e de ficar com a família. E os outros todos foi porque eu tinha vontade de estar empregado, mas eu estava desempregado e não tinha clube para poder trabalhar. É a da vida. Sou novo ainda, mas com tempo assim já no profissional, onde trabalhei com diversos jogadores, já consolidado. Para mim está sendo muito importante essa fase, né, que eu estou começando a viver agora. Ser líder não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que eu fui cada vez aprendendo um pouco mais do meu jeito de ser, aonde agradeço a diretoria, agradeço o professor e toda a comissão pela oportunidade, que para mim também é um sonho, estar jogando no meu clube do coração, tendo a chance de usar uma abraçadeira de capitão, aonde mostra que minha liderança está sendo no caminho certo, assim, mas não só ter eu, como outros jogadores também. Acho que ser um líder não é só usar a abraçadeira de capitão. Tu vira líder no seu dia a dia, com a forma que você treina, com a forma da sua dedicação. Tá aí, o Gerson agora capitão do Flamengo. A gente sabe que o Tite faz rodízio, né? Era como fazia na seleção. Não sei como é que ele vai fazer isso dentro do clube. Mas o Gerson é um jogador de 26 anos.
ainda jovem, mas um dos remanescentes de 2019. Foi para o Olympique, voltou e agora é o capitão do Flamengo. Ele tem esse perfil para vocês? E aí, pensando no que o Flamengo faz, o Flamengo sempre prioriza os jogadores mais antigos, né? Tanto que na temporada passada a gente via, antes a gente via os Diegos, aí veio o Everton Ribeiro, o Gabriel e agora o Gerson assumindo esse posto. Nessa situação, inclusive, do Everton Ribeiro, ele se impunha mesmo pela liderança dele natural. Sim. Né? No caso do Gerson, eu também entendo que... Porque, às vezes, a gente, na trajetória que você vai acompanhando o futebol e vai acompanhando muitos clubes, muitos jogadores, muitas vezes o capitão do time, ele não se impõe pela palavra, ele se impõe pela presença. O capitão, às vezes, ele não precisa nem falar. Eu conheci capitão que nem no vestiário conversava, mas ele se impunha pelo respeito que ele tinha dos companheiros dentro do vestiário. Porque era um cara dedicado, um cara que resolvia jogo e não precisava de ninguém falar para ele o que ele tinha que fazer, né? Um cara que era não só dedicado dentro, mas fora do campo, trabalhava e isso trazia para ele toda uma responsabilidade e ele sabia distribuir essa responsabilidade, porque às vezes o líder não é o que vai te impor, o líder é aquele que coloca todos dentro da mesma situação. Você tem que ter essa generosidade de abrir esse leque para que todos possam participar. Se o Gerson tem todo esse perfil, tem o Davi Luiz lá também. É que o Davi Luiz dificilmente vai ser titular, né? Tem um goleiro que tem muita liderança também, né? Tem um goleiro que tem uma liderança extrema. Então, eu acho que tem muita gente que pode ser. Tem o Arrascaeta, o debochado, né? Que é um jogador que se impõe pela categoria. Tem várias situações para você escolher um capitão. Ele foi escolhido como capitão Gerson e pelo que ele está falando, é mais nessa de ele ter esse diálogo com os companheiros, de você saber onde pode caminhar, como trafegar. Eu acho isso muito importante. Não só aquele líder, né? Ele se põe líder e não abre mão dessa liderança. E até quando perde a tarja fica nervoso, fica irritado. Não, o Gerson não. Você vê que ele é participativo nisso aí. Acho uma opção muito interessante do Tite. Eu até acho que assim, a capitania em si, ela no Brasil, ela tem um peso diferente do que tem na Europa, por exemplo. Né? A gente vê o quanto é importante, muitas vezes na Europa, para um jogador ser capitão de uma seleção, ser capitão de um time. Eu acho que o peso não é tão grande aqui. A gente viu recentemente, foi o Griezmann, né? Meio que reclamando, se colocando contrário à escolha do Mbappé, ou vice-versa, né? Agora eu não me lembro exatamente nem qual foi o imbróglio, mas se você tem vários... Aí chegou no Chelsea, quiseram tirar a braçadeira de capitão do brasileiro, do Thiago. Ah, aí, sim. O treinador argentino chegou e falou, não, eu vou mudar o capitão. Os caras fizeram uma reunião. Então. E votaram novamente no Thiago como capitão. É isso, porque lá tem um peso muito grande, um peso simbólico. Na Itália, por exemplo, quase sempre é o cara mais antigo no elenco. Não interessa a qualidade técnica, às vezes interessa pouco o perfil. Assim, é o cara mais antigo que está no elenco, que está no clube há mais tempo, ele vai ser o capitão. Então, eu acho que são valores diferentes, essa coisa da capitania existe lá para aqui. E eu acho que aqui a liderança ela é exercida independentemente da faixa também. Aqui em qualquer lugar, mas eu acho que aqui independe muito, até porque, como todo mundo fala com o árbitro, como aquela rodinha existe o tempo todo, não interessa muito, não é que o cara vai lá como um representante do time conversar com o árbitro, não, é assim, então eu acho que a mesma liderança que o Gerson exercia, ele vai continuar exercendo, o mesmo vale para os outros jogadores. É claro que isso talvez demonstre, e acho que a nossa leitura no Brasil é muito essa, no sentido de qual a moral que este jogador tem com o treinador. Acho que esse olhar do treinador falar, eu tô contigo, você tá comigo, a gente tá... Então a gente tem muito essa leitura, né? E pensando nos mais antigos, aí o Pascoal traz alguns nomes. O Davi Luiz dificilmente vai ser titular dessa equipe, né? Ele teve um contrato renovado, mas já não é mais uma prioridade para fazer parte do time titular do Flamengo. Aí você pensa no Arrascaeta. Eu não acho, e inclusive abriu a câmera e eu estava fazendo assim, né? O Arrascaeta é um deboche. O Arrascaeta jogando bola, assim, dificilmente você vai achar outro jogador igual. Mas ele é mais calado jogando bola. Ele tem um outro jeito de repente, aparecer, que é pela bola e não pela fala. Até porque
ele não fala português. E eu acho que isso, não, tá falando bem. Juntando ao perfil, isso conta, Pascoal. Agora, hoje, não sei, né? Hoje está tão dividido o Flamengo em relação à língua que se fala que ambos poderiam, acho que qualquer um que fale qualquer uma das duas línguas poderia ser. Mas entendo e concordo completamente com você. Eu acho que se é para olhar para perfil, o Arrascaeta de fato não tem esse perfil. Não tem mesmo. E aí, só para citar mais um nome, não sei se você ia... Não, pode ir, vai nessa. O Gabigol, e aí não estou nem falando da questão do Gabigol ser titular ou não ser titular, e hoje ele não é, e aparentemente não será titular do Flamengo na maioria, não, nos principais jogos, ou num curto prazo, não sei. Pode até ser que a coisa mude. Mas o Gabigol, eu acho produtivo que não seja ele o capitão. Pela postura que ele tem em campo, pela necessidade de talvez um capitão, e no caso o Gerson, chegar para o Gabigol e falar, cara... Calma, foca no futebol, você tem muita bola para jogar, as reclamações constantes e irritantes do Gabigol durante uma partida, eu acho que elas não são produtivas para o Gabigol, elas não são produtivas para o Flamengo. Então é até bom que o cara não seja o capitão, porque de repente vai ter um capitão ali para chegar e falar, Gabigol, vai lá para trás, sai aí, esfria a cabeça, deixa que eu converso. Alguém que possa fazer isso. Porque na hora que o Gabigol está com a faixa de capitão no braço, de alguma maneira, né, por mais que a faixa eu acho que signifique menos no Brasil do que significa na Europa, isso dá para ele uma liderança um crédito e uma permissão para agir de uma maneira que eu não acho que seja benéfica para o Flamengo. E se a gente pegar até um episódio recente, não agradável, mas na discussão em que o Pedro acaba levando um soco do preparador físico do São Paulo dentro do vestiário, foi o Gerson que foi lá tirar satisfação no primeiro momento, mas foi o jogador que tomou a frente dentro desse vestiário no primeiro momento para resolver a situação. Então, acho que isso fala muito também sobre o extracampo, né? Sobre o fora do campo. Essa é uma questão importante também, de ter respeito interno. Sim. Né? O respeito você pode conquistar de várias formas, né? E ele se mostrou, né, nesse episódio, se mostrou muito positivo para evitar um problema ainda maior que poderia ser, né? Então, tem muita coisa que acontece no vestiário que a gente nem fica sabendo, né? Porque vestiário depois de jogo, quando tem vitória, é um tipo de coisa. Quando perde, você não escuta ninguém. Você não escuta ninguém. Quando perde, no vestiário você é capaz de escutar uma mosca voando, de tanto silêncio que os caras fazem. Porque a derrota fala mais alto do que tudo. Aí tem que ter um capitão que consiga, né, na hora, fechar a roda de novo, levantar o ânimo dos caras, vamos começar tudo outra vez e tal. E pode ser aí que o Gerson tenha uma influência muito grande. Ele tem, além de tudo, é um espetáculo de jogador, né? Se ele continuar jogando o que ele terminou a temporada e começou essa temporada, eu acho que o Dorival Júnior vai ter problema para escolher ali quem vai jogar nessa posição de segundo volante, porque eu, por exemplo, gosto do Bruno. Acho que o Bruno Guimarães é um baita jogador. Eu vejo esse cara jogar na Inglaterra, meu olho fica brilhando assim, nossa, esse Bruno Guimarães é do ramo, ele joga a bola, hein? Na seleção ainda não mostrou tudo que poderia. Agora, né? Na seleção ele ainda não foi esse cara. Mas o Gerson pode ser, porque o Gerson está jogando aqui, e como disse o novo treinador da seleção brasileira, jogadores brasileiros serão aproveitados nas próximas convocações. Daqui a pouco tem uma aí, né, para acontecer. Agora, finalzinho de fevereiro, já vai ter convocação, porque tem jogo em março, né? E o Dorival e conhece fácil, não, bem o Gerson, né? Vocês querem ouvir espanhol? Vamos. Vamos? Vamos. Então vamos lá para a gente ouvir a primeira entrevista de Matias Vinha, como jogador do Flamengo, se juntou ao grupo ontem e hoje já falou na TV do clube. Foi quando eu estava do outro lado era Não peguei muito jogo com torcida porque estuve com a pandemia aqui, mas eu assistia jogo, sempre falava com Georgian, brincávamos na seleção, tudo. Cara, eu tenho algum comentário com ele, não, quando vai vir para o Flamengo, sempre brincando, mas agora estou aqui, estou feliz de estar aqui, então já esperando a hora já para estar no Maracanã, com a gente, com a torcida do Mengão, e é só isso. Já aprendeu a falar o Mengão, saiu o Mengão ali. Facilita muito o processo, né, Jean? Assim, quando você tem companheiros de seleção, do idioma, a gente sempre coloca muito isso aqui. O Pascoal falou esses dias que, eu ia falar Piquerez, que o Vinha é um jogador mais quieto, mais na dele também, mas acho que não vai ter dificuldade na chegada desse grupo.
Eu acho que não, porque, na verdade, ele tem vários facilitadores na sua chegada ao Flamengo, né? Ele tem o fato de, como você falou, ter vários caras que falam a mesma língua, que ele conhece, e companheiros de seleção, inclusive. Mas ele conhece todo o contexto, ele conhece todo o ambiente, ele conhece o campeonato. Então, eu acho que jogadores de futebol, muitas vezes, ainda mais caras com esse perfil, né? Esse perfil mais acanhado, mais tímido, mais quieto, como é o perfil do Vinha, muitas vezes o cara é normal que ele sinta mudanças de maneira mais radical, que aquilo tenha um impacto maior nele. Eu acompanhei bastante a passagem dele do Brasil para a Itália, evidentemente, porque ele foi jogar na Roma. E Sim. muita gente fala sobre isso, né? Como que... Assim, eu acho que... Para mim, Jean, eu continuo sem entender como é que ele não jogou na Roma. E eu acho compreensível que não se entenda. Eu não entendo. Do jeito que ele jogava no Palmeiras, ele tinha características de jogar no futebol italiano. Todas as características. E lá não conseguiu jogar. Eu acho que assim, ele acabou recebendo também, é bom que se diga, poucas oportunidades, porque no fim das contas ele acabou, eu acho que de alguma maneira, na Roma especificamente, dando azar. Ele chega num momento, né, para ocupar uma vaga na lateral esquerda, porque o Spinazzola, que tinha sido talvez o melhor jogador da Euro anterior, né, até se machucar e ter uma lesão grave, começa a voltar. Então o Spinazzola volta, aí tinha um moleque que era um atacante, e o Mourinho, bom lembrar, gosta de jogar com 3 zagueiros. Então o cara pela esquerda dele não era um lateral, era um ala. E ele escolheu um moleque, o Zalewski, que era um atacante. Então ele escolheu um atacante para jogar na ala esquerda. Eu não acho, de fato, que o Vinha seja o rei no apoio, o cara que chega com a maior qualidade do mundo. Ele é um jogador correto, que eu acho que desempenha... Mas o Flamengo hoje talvez nem precise tanto desse cara e por isso que busca um lateral com essa característica, precisa, né? Dani, perfeitamente. O Flamengo não precisa, porque pode até ser um problema. Sim. Eu lembro que a gente discutia muito, mas na hora que você tiver o Cebolinha e o Ayrton Lucas juntos, quer dizer, eles vão ocupar o mesmo espaço, um dos dois vai ter que cair mais para dentro. O Gerson se sente mais confortável pela esquerda, você tem vários pontos de encontro naquele miolo do campo. Exato, né? Mas assim, quer dizer, um lateral muito agudo, um lateral de linha de fundo, um lateral com a capacidade de chegada no drible, talvez não encaixe tanto com a qualidade que hoje o Flamengo tem no seu ataque. Não encaixe tanto, que eu diga você pode ter o Ayrton Lucas, mas de repente você vai optar por uma outra opção, que não uma opção tão aguda quanto é o Cebolinha, por exemplo, por ali. E aí o Flamengo tem jogo para tudo, né? O Flamengo tem opções para jogar uma partida de uma maneira, jogar uma partida com um lateral que sobe mais, outro que sobe menos. Então eu acho que houve essa questão tática na Roma, depois no Sassuolo ele também acaba não rendendo. Eu não acho o Vinha o melhor lateral dos últimos, mas ele é um cara muito correto, muito regular, e talvez em cima disso que a Dani está falando, seja exatamente aquilo que o Flamengo precisa. O Flamengo não precisa do cara que vai resolver os jogos para ele na lateral esquerda. O Flamengo precisa de um lateral esquerdo seguro, um lateral esquerdo que cumpra aquilo que o seu treinador, que é tão bom taticamente, vai determinar. E acho que nesse sentido a escolha e a contratação do Vinha foi ótima. E ele está vindo com uma lesão, né? Está na fase lesão final no joelho, está acabando uma o fase tratamento. final de uma mas não é uma lesão grave, hein? Não. Ele está se recuperando numa fase final de recuperação de uma lesão no joelho. O Vinha vai entregar para o Flamengo o lateral que sobe com consistência. Não é o lateral carrilheiro o carrilheiro é que corre em cima da linha. Não é o lateral submarino que vai toda hora no fundo, entendeu? Ele vai entregar uma lateral esquerda com consistência. Ou seja, o Gerson pode passar um pouco pelo lado, que ele vai dar sustentação para o Gerson. O Gerson pode ficar e ele entrar um pouco, como ele fazia. Se você pegar os gols do Vinha, os passes que o Vinha gera no ataque, ele está sempre no bico da grande área, para a linha da meia-lua. Essa consistência a gente vai chamar como? De lateral construtor? Eu não sei se... Lateral obreiro? Como é que a gente vai chamar isso? Ele tem CREA? Tem o carrilheiro, o submarino... Ele tem CREA? Isso? Ele tem CREA? Não, acho que não. Então não pode ser construtor. Só para dizer o seguinte, precisa ter CREA, não é? Vai pro meio. Vamos pensar alguma palavra de tem que ter alguma coisa. A função dele, a gente tem que notar como é que o atleta trabalha. Ele vai estar do bico da grande área para a linha da meia-lua. Ali ele vai trabalhar nessa organização. E ele é bom nisso.
E ele é bom no toque e passa para receber na frente. Se ele tiver espaço para bater, ele bate bem de fora da área. Fez gols no Palmeiras assim. Fez gols de cabeça no Palmeiras também, em cobranças de escanteio. Porque fica todo mundo marcado e ele fica aqui paradinho. Daqui a pouco ele vem, cabeceia a bola e faz o gol. Eu acho que é espetacular essa contratação. Eu, como acho que o Flamengo já tem o melhor time da América do Sul, o melhor elenco da América do Sul, o elenco só vai engrandecendo. O elenco do Flamengo só vai crescendo. O elenco do Flamengo só vai, sabe? Você olha pro Flamengo, o Flamengo tá aqui. Daqui a pouco ele tá assim, ó. Ó o Flamengo do jeito que ele já tá. Ó o tamanho do Flamengo, ó. Ó a diferença do Flamengo pros outros. Não, é na festa. Tá vendo? Fica falando de mim. Então, é um negócio absurdo. O Flamengo é um absurdo de time, é um absurdo de elenco. É um absurdo. Agora, se vai dar certo... Aí já é outra coisa, aí é melhor começar a jogar, né? Vai funcionar aqui, vai ser aquele reloginho suíço, né? Que tudo funcionando, tudo encaixadinho. Isso depende do Tite. Isso depende muito do treinador. Depende muito dos jogadores entenderem o que o treinador fala. Mas pelo que a gente vê, o Tite está passando a mensagem e os caras não estão entendendo.